Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Hoje a palavra do Senhor está em Marcos, no capítulo 16, onde vai falar que Deus, Jesus, Ele nos deu uma missão de ir ao mundo e profetizar a palavra, De profetizar, de falar de Deus para as pessoas, de fazer esses dons que Deus nos deu, esses dons que Deus ainda vai nos dar, de fazer ele no meio do povo, de curar quem está doente, de visitar quem está enfermo, quem está preso. E Deus ele nos dá essa missão. Hoje a palavra ela fala assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos num cenário em que Jesus ele se põe no meio dos 11 discípulos. Os discípulos, antes dessa palavra, eles estão presos em uma casa, sentados em uma mesa. Estão ali, eles ouviram que Jesus ressuscitou. Jesus aparece para os discípulos de Emaús, que vão até esses discípulos e falam que Jesus ressuscitou, mas eles não creem. Santa Magdala fala com eles que Jesus ressuscitou, mas eles também não creem na palavra dela, até que Jesus passa pelas portas, até que Jesus se coloca no meio deles e fala, porque eles são incrédulos. Jesus neste momento fala com eles: por que vocês têm tão pouca fé? Eu falei que eu ia ressuscitar e eu estou aqui. E logo depois Jesus dá essa missão aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E nesse momento Jesus começa a dar para eles dons. Jesus começa a falar para eles que se eles abrirem o coração e crer na palavra, eles vão fazer certos dons. Eles expulsarão demônios. Aonde que Deus nos manda hoje expulsar o mal? Deus ele quer te enviar para expulsar o mal de alguém, para te enviar para expulsar o mal de uma família. Ele quer te enviar para expulsar o mal de uma pessoa que está doente. Ele quer te enviar para essas pessoas. Só que pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé no nosso chamado que Deus nos dá, por pensar que a gente não somos capazes, Deus do mesmo jeito Ele coopera com a gente. Ele está conosco. Só que é preciso acreditar que Deus te envia essas coisas. E hoje Deus ele nos envia ao mundo para pregar, para profetizar, para fazer bem às pessoas. E logo depois Deus fala com eles: vocês falarão novas línguas, vocês manusearão serpentes, se beber algum veneno não vos farão mal. Jesus ele começa a enviar os discípulos para o mundo, e os discípulos começam a absorver essas palavras que Jesus está falando para eles, e eles começam a tomar coragem, eles começam a ganhar espírito, eles começam a ganhar força, e eles começam a ir para onde Jesus nos manda. Só que é preciso a gente se levantar do lugar onde estamos. Só que é preciso parar de ter essa falta de fé em Deus, porque quando Deus ele nos ensina, quando Deus ele nos envia, Ele nos capacita para isso. Então não precisa ter medo de ir pregar ao mundo, não precisa ter medo de ir visitar um doente, não é preciso ter medo de curar doentes, porque se Jesus falou que teremos esse dom, nós teremos. Mas o que é preciso para estar com Jesus? O que é preciso saber para corresponder esse chamado que Deus nos dá? Saber para corresponder essa missão: vida de oração, vida constante com Deus. Porque como é que eu vou sair por aí para falar de Deus se eu mesmo não o conheço? Como é que eu vou sair por aí para falar do Senhor se meus pés não estão firmes no chão, se o meu coração ainda não queima por Deus? Porque para me pregar, para me cantar, para me fazer algo por Deus, para me apresentar Jesus às pessoas, eu primeiro tenho que ter experimentado, eu primeiro tenho que ter bebido dessa água, dessa graça, porque como é que eu vou falar para as pessoas sobre Deus se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não conheço Ele,
se eu não tenho experiências com Ele, se eu não tenho experiências com dons que Deus me deu do Espírito Santo, então é preciso nós levantarmos, olhar para Jesus e falar: Senhor, envia-me, assim como Isaías falou lá em Isaías capítulo 6, Senhor, envia-me, eis-me aqui. Mas a partir da hora que você fala, eis-me aqui, você está colocando como escravo de Deus, você está colocando a serviço de Deus. A partir da hora que a gente se põe no serviço de Deus, talvez Deus vai colocar coisas para você fazer que você não goste. Talvez Deus vai colocar pessoas para você profetizar, pessoas que você não goste. Talvez Deus vai te colocar em um lugar, talvez que você falou que nunca iria entrar, talvez um prostíbulo, talvez na porta de uma boate, talvez Deus vai te mandar a hospitais, talvez você tenha medo, talvez Deus te manda também a visitar os presos, a pregar para eles, mas você tem medo. Mas é preciso ter coragem, é preciso falar: Senhor, eis-me aqui, mas não da boca para fora, mas sim de coração firme, acreditando que Ele me capacita, acreditando que Ele me dá essa coragem, como Ele deu aos discípulos. Mesmo os discípulos incrédulos, mesmo os discípulos não acreditando que Jesus iria ressuscitar, Jesus se põe no meio deles. Jesus poderia ter falado com eles: por causa das suas faltas de fé, eu não vou enviar vocês, mas não. Jesus quis precisar deles. Deus quis precisar do dom deles. Deus quis precisar dos lábios deles. Deus quis precisar dos pés deles, das mãos deles. E mesmo assim também Jesus quer precisar da gente, mesmo diante das nossas misérias, mesmo diante das nossas faltas de fé, mesmo diante das nossas faltas de perseverança. Deus quer precisar da gente, mas é preciso ter vida constante com Jesus. É preciso pedir a Deus, é preciso pedir ao Senhor: Senhor, me envia, mas me dá uma vida constante, mas me dá esses dons que o Senhor falou, me dá esses dons de impor a mão aos enfermos e eles ficarão curados. É preciso ter fé, é preciso ter coragem, é preciso ter perseverança. Quando Jesus fala: ide ao mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, você é enviado a um povo que ainda não crê em Jesus. Você vai ser enviado a um povo que olha para Deus com os olhos fechados. Você vai ser enviado a um povo que talvez vão rir da sua cara. Você vai ser enviado a um povo que ainda são ateus, que não tiveram experiência com Deus, não sabem o que é amor de Deus. E como é difícil pregar para essas pessoas, porque são pessoas que acreditam no que vê, são pessoas que acreditam no que tocam, não no que sente. São pessoas que, se não ver Deus, não acredita. Como é que você vai falar de Deus para essas pessoas? Por isso que tem que ter vida em santidade, por isso que tem que ter vida em comunhão com Deus, vida de oração, para que o Espírito Santo possa falar por nós. Porque quando a gente vai pregar, vai anunciar a boa nova, não somos nós que falamos, mas sim o Espírito de Deus. Porque nós não conseguimos falar nada. Nós, pelas nossas misérias, nós não conseguimos pregar como convém. Então, pedimos ao Espírito Santo e Ele nos envia a essas pessoas e nós possamos ter a sabedoria de falar de Deus para elas, para que elas possam crer e possam ser batizadas e possam ser salvos. Porque vai dizer o profeta Osés no capítulo 4 que meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento da palavra e também por falta de pessoas que não vão até elas. Então é preciso pedir a Deus essa perseverança, é preciso se levantar de onde você está, da cadeira de onde você está, é preciso passar pela porta onde você está fechado, que é a sua casa, é preciso sair da zona de conforto para ir pregar a palavra. Então que nós possamos ficar com essa palavra hoje e falar para o Senhor: Senhor, me envie a essas pessoas que precisam de Ti, me envie a essas pessoas que precisam de se santificar, me envie a essas pessoas que precisam saber de como é o Teu amor, e a gente possamos testemunhar isso com as nossas vidas, com as nossas palavras, com a palavra do Senhor. Mas é preciso levantar, é preciso pedir a Deus essa graça: Senhor, me envie, tira a timidez, me dá sabedoria e principalmente força para que eu consiga levar a Tua palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês.